Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É com muita felicidade que eu dou início a mais uma das nossas reuniões aqui, num dia tão especial como hoje, que é o dia de São Sebastião. O dia de São Sebastião, no sincretismo religioso, estaria associado também ao dia de Oxóssi, para quem é da Umbanda ou do Candomblé. Eu, como bom baiano, sei muito bem como aqui na nossa região esse dia ele é comemorado. Muitas pessoas fazem procissões e vão até a igreja de São Sebastião. Muitas pessoas que são de religiões de matriz africana nesse dia se felicitam por estar em conexão com a natureza e muitos aproveitam este momento de conexão. E eu, em específico, tenho de agradecer muito aos guias que trabalham aqui, porque quando eu comecei esse trabalho lá em 2019, mais ou menos, lá no início da pandemia, fazendo essas palestras online, eu comecei a fazer essas palestras aqui online e depois de um certo tempo fazendo elas, eu fiquei me questionando, será que os espíritos iam permitir que eu estava fazendo isso, que eu deveria fazer palestras online? Será que isso era correto? Afinal, era uma reunião de ensino que não era feita dentro do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, que, como vocês bem sabem, é o Centro Espírita que eu estou representando aqui nessa palestra. E lá na época, como a gente não podia ter incorporação, como a gente não podia ter reunião física, como não podia, entre aspas, encontrar fisicamente os médiums para questionar se eu poderia ou não fazer essas palestras, eu fui fazendo mesmo sem saber se os espíritos permitiam ou não. Quer dizer, eu fiz minhas orações um dia de noite, eu perguntei para eles, pedi para eles me darem algum sinal em sonho, e eles deram sinais, sim, em sonhos, e também através da minha mediunidade, de que sim, eu deveria fazer. Mas o tempo passou e eu continuei fazendo, até que a pandemia acabou, as reuniões físicas do Centro Espírita retornaram, e a gente voltou até as reuniões mediúnicas. E numa das primeiras reuniões mediúnicas que a gente teve, logo após terminar a pandemia, eu fui questionar aos espíritos da casa, numa dessas reuniões, a um irmão chamado Irmão Jiquiriçá, que é o nome de um dos caboclos que trabalha lá no Centro Espírita, se realmente eu tinha a permissão, que eu achava que tinha, para fazer esses trabalhos online, e se teria algum nome de algum espírito que mais em específico me protegia e me ajudava nesses trabalhos e que também atendia a vocês, que ia na casa de vocês, que dava passes em vocês, que fazia limpezas espirituais com vocês, que cuidavam dos obsessores e auxiliavam vocês. E Jiquiriçá falou que sim, que obviamente eu tinha permissão para isso, que todos os espíritos ajudavam sim nessas reuniões online, que eles iam nas nossas casas em dias de reunião, que normalmente a gente teria no centro, e faziam a nossa proteção e limpeza. Eles orientaram, inclusive na época, a gente fazer o culto do Evangelho do Lar nos dias de reunião. E ele falou que tinha, em principal, sim, dois espíritos que trabalhavam comigo nesse trabalho aqui online, de ir na casa de vocês, de ajudar vocês, de limpar a energia de vocês e de fazer todo esse processo. E ele falou que o nome deles era, um se chamava Pena Branca e outro se chamava Tupã. E ele falou que esses dois espíritos em principal, sempre que eu começava aqui a reunião do Centro Espírita online, que eles estavam presentes. Que às vezes 15, 20 minutos antes de eu começar a reunião, eles já começavam a ficar perto de mim para ir limpando a minha energia, me intuindo sobre o que eu deveria falar, enfim. Que boa parte das palestras, os dois também grudavam em mim quando eu precisava falar algo em específico e utilizavam de mim através da psicofonia e da fala direta para expressar a vontade deles também. E que, em especial, esses dois sempre iam fazer as limpezas nas casas de vocês. Então,
Vamos dizer que um estava aqui me protegendo e me auxiliando a fazer a palestra. O outro ia na casa de cada um de vocês, dava passes espirituais em vocês, se vocês estivessem concentrados, dedicados e realmente engajados com o processo, e também muitas das vezes levavam os obsessores que estavam na casa de vocês para o centro espírita fisicamente, ou quer dizer, no lado espiritual do centro espírita, para que assim esses espíritos fossem doutrinados, auxiliados e etc. Também me falaram que durante o momento da palestra aqui, que muitos espíritos que ficam aqui ao lado, à região que eu moro, eram trazidos espiritualmente, meio que em redes astrais, para serem, entre aspas, obrigados a assistir à palestra para, assim, ver se eles davam uma acalmada, se eles aprendiam algo, porque isso é um costume que é feito lá no plano astral. Levar, às vezes, os obsessores para ver se dá um jeito de acordar eles um pouco para a espiritualidade. E de também, obviamente, toda vez que vocês estão aqui assistindo a palestra, engajados nela, interessados, vocês também têm esse mérito de receber esse auxílio extra desses espíritos para que assim vocês possam continuar progredindo e desenvolvendo. Então também é feita a limpeza espiritual e na medida do possível na casa de vocês quando vocês oram e pedem esse auxílio. Lembro que na época tinha muito mais pessoas aqui assistindo, que algumas dessas pessoas desenvolveram a mediunidade e encontraram casas para trabalhar na região onde cada um deles mora. Foi uma época muito interessante, algumas pessoas desenvolveram a mediunidade até em casa e sempre chamavam por esses espíritos. E eu estou contando isso tudo aqui para vocês perceberem o quanto os espíritos da natureza, eles fazem parte desse trabalho aqui. Afinal, como eu já expliquei para vocês, originalmente no kardecismo, entre aspas, raiz, não se aceita a incorporação de caboclo, de preto velho, de herê e nenhum tipo de espírito que se apresente com esse tipo de nome. Porque originalmente no kardecismo, entre aspas, raiz, é dito que esses espíritos não seriam espíritos evoluídos, por um preconceito da época de Kardec e pela forma com que lá na época era tratado esse tema, já que Kardec queria dar um conceito racionalista e cientificista ao espiritismo. Mas, obviamente, espíritos associados à natureza trabalhavam na época com Kardec e auxiliavam ele sim, porque eram necessários. E todo trabalho de cura tem espíritos da natureza associados no meio. E eles davam passes, eles faziam todo esse processo. Então, com certeza, tinha sim. E aqui na Bahia, em algumas regiões aqui do Brasil, o kardecismo, ele aceita, dependendo do tipo de centro espírita, que, em específico, geralmente, pretos velhos, caboclos, herês e já vi algumas vezes incorporação de ciganas em centro espírita kardecista. O que geralmente não se aceita em centro kardecista seria Exu, Pombagira, etc, etc, por causa ainda de um preconceito que tem no meio kardecista. Mas esses espíritos também trabalham no plano astral dos centros espíritas, porque eu já vi muitos relatos sobre isso. Mas, de novo, toda essa contextualização é para que vocês percebam o quanto esse trabalho aqui online ele é abençoado, protegido e resguardado por caboclos, por espíritos da natureza, por espíritos guerreiros, por indígenas. Lá em Nazaré mesmo, a região onde o Centro Espírita Os Humildes de Jesus reside fisicamente, é uma região que era povoada por Tumidambás. Toda a região do Batatã, para quem conhece a cidade, era uma tribo tupinambá enorme. Tanto que vários bairros da cidade, como Caquende, Batatã, são nomes da linguagem dos tupinambás, são nomes tribais. Metade de Nazaré era cheia de uma tribo indígena e a outra metade, se eu não me engano, de outro. Era o mesmo grupo de indígenas. Tanto que lá na cidade tem ainda pessoas da família Tupinambá que vivem lá, que eu nem sei se elas sabem que elas são descendentes dos índios tupinambás, que curiosamente eram antropófagos. Então, sim, os índios que viviam em Nazaré comiam carne humana. Mas, detalhes à parte, eles eram espíritos que tinham um contato muito profundo com a natureza. Todos os centros espíritas de Nazaré têm uma equipe espiritual de indígenas muito forte, de índios muito forte, de povos originários, seja lá como vocês queiram chamar, muito fortes. Muitos caboclos, muito preto velho, muitas entidades associadas às matas trabalham lá.
E, antigamente, quando os primeiros centros espíritas surgiram em Nazaré, muitos médiuns incorporavam caboclos que faziam curas que vocês nem imaginariam. Uma das histórias que eu lembro que eu já ouvi muitas vezes e sempre me impressionou era o caso do Centro Espírita Pirajá, que obviamente é um nome ligado aos indígenas. E lá no Centro Espírita Pirajá, que fica no Batatã, uma vez um rapaz lá do meio de uma das roças brabas de Nazaré acabou incorporando um espírito que não saía dele de jeito nenhum. Esse homem incorporou lá no meio dessas matas e ele começou a ficar agressivo, ele atacava as pessoas, ninguém entendia o que estava acontecendo com ele, que ele era um rapaz calmo, tranquilo, e do nada esse espírito incorporou ele. Falaram que ficaram caçando ele lá pelas matas de Nazaré 3, 4, 5 dias caçando ele. Depois de muito esforço de todos os homens da região se juntarem fisicamente para caçar ele no meio das fazendas de lá de Nazaré, conseguiram pegar esse cara e amarrar ele. Falou que foi mais de 5 homens juntos tentando segurar o corpo dele e ele tinha uma força sobre-humana. E vocês sabem como é os caras de roça. Cara de roça trabalha com enxada, com facão, é homem de verdade, com músculo, forte. Foi mais de 5, 6 juntos para segurar o cara. Amarraram ele numa maca, trouxeram ele dessas regiões de Fazenda de Nazaré até o Centro Espírita Pirajá. Já não sabiam mais o que fazer, o cara não parava de gritar, o cara provavelmente estava sem se alimentar dias e ele ainda tinha uma força descomunal. E quanto mais perto do Centro Espírita chegava, mais esse cara ficava revoltado e mais ele tentava fugir. Contam que na época foi uma algazarra em Nazaré, porque todo mundo ficou assustado. Ele foi passando pela parte da cidade necessária até chegar no centro, e todo mundo que via ficava com medo, porque parecia um monstro, parecia uma dessas filme. E conta que quanto mais perto do Centro Espírita chegava, mais ele ficava, sabe, agitado. Até que chegou um momento que, quanto mais perto do Centro Espírita ficava, ele ficava calado, calado, calado. Tanto que quem estava levando ele começou a ficar assustado. Dizem que quando ele entrou no Centro Espírita, quando ele estava perto já de chegar, perto de entrar no Centro Espírita, a médium, que na época era Filomena de Miranda, Dona Filomena, se eu não me engano, Filomena, já estava incorporada com o espírito de irmão Pirajá, que é o guia espiritual lá desse centro que tem o nome Pirajá. E que ela já estava incorporada esperando a chegada dele, porque ela sabia que ele estava vindo para poder ser atendido lá no centro. Ela mandou que esses homens entrassem com a maca e colocassem ele no centro do centro espírita. Ela fez voltas ao redor desse homem incorporado, fez orações, falou várias rezas, falou até em línguas que o pessoal que estava na época conta que nem entendia o que ela estava falando, mas todo mundo disse que sentiu arrepios, que sentiu um negócio muito estranho acontecendo, e uma energia muito forte presente. E ela tava lá dando passe, deu passe, deu passe, deu passe, o homem começou a se acalmar, e aí ela falou, tirem as cordas dele. Aí todo mundo, não, dona Filomena, a gente não vai tirar não, eu sei que a senhora, tirem a corda dele. Mas dona Filomena, foi mais de 5 homens, esse homem estava perdido nas matas, ninguém conseguia segurar ele. Ela, tire as cordas dele agora. Os homens foram lá, tiraram a corda e aceitou. Esse tal homem não estava mais incorporado por seja lá o que estava nele. A Filomena explicou que esse espírito tinha sido levado para regiões diferentes lá no plano espiritual e que ele não ia mais atacar aquele rapaz. E o rapaz acordou sem nem saber direito onde estava, pedindo água, pedindo comida. Estava todo ferido, o corpo todo cheio de espinho, os pés sangrando, o corpo todo acabado. E ele foi lá, levantou e abraçou Dona Filomena, ainda com o Pirajá agradecendo porque ele não aguentava mais. E ele falou que ele tava, tipo, com a sensação de que ele tava lutando por dentro do corpo para sair dali e que ele não conseguia. E como eu dei toda essa história, vocês percebam aí mais uma história bonita de como os caboclos eles são fortes, de como eles são poderosos espiritualmente, como eles entendem coisas que a gente nem é capaz de perceber ou de entender.
Eu trouxe essa imagem aqui de um artista, ele tem no Instagram, se chama Augustinho, depois eu vou mandar o link certinho para vocês irem lá ver a foto, mas é uma representação que ele fez de Oxóssi e dos caboclos, enfim, dos que trabalham nas matas. E eu achei essa foto muito bonita, tem aqui a assinatura dele, Augustinho. O Kearo é o nome da saudação, que é feita geralmente a Oxóssi, e ele colocou essa frase aqui muito bonita. Dispara em direção aos nossos sonhos. Para vocês entenderem melhor isso daqui, eu vou contar primeiro a história de São Sebastião, que seria o santo que hoje é o devotado pelo catolicismo, e depois eu vou contar rapidamente a história de Oxóssi e dar algumas dicas de banhos e de experiências que eu também vivi nos centros espíritas lá em Nazaré. Só para encerrar, obviamente, tudo o que eu falei aqui inicialmente é um agradecimento ao irmão Pena Branca, ao irmão Tupã, ao irmão Pai Miguel das Almas, entre tantos outros espíritos que surgem aqui e que sempre estão ajudando nesse trabalho, ao irmão Jiquiriçá e a todos os guias do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, em principal ao nosso diretor espiritual, o irmão William. Que vocês todos sejam abençoados, que possam cada vez mais nos auxiliar e que a energia dessa cura possa curar a mim e a todos que estão aqui sempre ajudando de boa vontade. Que assim seja. Mas por que São Sebastião é considerado o santo associado ao Oxóssi? Ou melhor, qual a história de São Sebastião? Vou contar rapidamente por cima, não me peçam data, número, etc, porque eu não sou bom com datas, mas a história dele eu lembro. São Sebastião, ou Sebastião, era um centurião romano e, como vocês sabem, Roma era um império que tinha culto aos deuses pagãos. Em Roma, eles faziam cultos a Ares, o deus da guerra, a Zeus, a Hefesto, enfim, eram pagãos que faziam cultos aos deuses pagãos e faziam oferendas. Eles davam animais, bichos, enfim, para esses deuses pagãos. E Sebastião era um centurião romano. Centurião era a guarda com os militares mais, diríamos assim, poderosos do Império Romano. E ele era um militar que era um exímio lutador com espadas e com tudo mais. E ele era convertido ao catolicismo. Só que ele escondia isso de todo mundo, porque na época, se soubessem que você era católico, que você era cristão, você era morto na mesma hora. A história conta que ele, por muito tempo, escondeu a fé dele, mas que aos poucos ele ia convertendo os colegas dele, centuriões, e os soldados que conviviam com ele nos campos de batalha. E que ele usava desse poder que ele tinha como centurião para salvar e para libertar os católicos, os cristãos, quando era possível em algum campo de batalha. Ele ajudava outros cristãos, porque se as entidades romanas pegassem um cristão na época, ele era morto, ele era torturado e, enfim, acabava-se o processo. Conta que certo dia, dois irmãos, que eram gêmeos lá de Roma, foram descobertos cristãos. E, quando descobriram que eles dois eram cristãos, o senador na época, o imperador na época, sei lá, ele mandou que esses dois fossem presos e deu a eles o tempo de 40 dias para que eles pensassem em relação ao que eles tinham feito e desistissem da fé cristã. Porque na época você tinha de tempos em tempos fazer algumas oferendas aos deuses gregos, romanos, quer dizer, os deuses romanos, e se você não fizesse essas oferendas, o pessoal tinha muito medo na época de que se você deixasse de fazer a oferenda aos deuses, os deuses podiam ficar com raiva de você, ou pior, da sua nação. Então, quando eles perceberam que esses irmãos gêmeos, que tinham muito poder social, que sempre faziam grandes oferendas, do nada começaram a parar de fazer, logo desconfiaram de que eles tinham se convertido e por isso eles não queriam mais fazer. E, obviamente, quando esse imperador, sei lá, mandou que eles ficassem presos por 40 dias como uma forma deles refletirem sobre a vida e assim desistirem daquela tolice que seria ser cristão,
o número 40 era um número muito simbólico na época, tanto que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, 40 era a idade onde o homem se considerava homem de verdade, 40 era a idade da sabedoria, 40, enfim, tem todo um simbolismo. Então, passar 40 dias presos com pouca comida, etc, etc, na crença da época, iria fazer a pessoa repensar a atitude dela e voltar para o caminho certo. Só que aí o que, é que aconteceu? Na época, quem fazia a guarda e a proteção dessa cadeia onde esses gêmeos estavam presos era exatamente Sebastião. E Sebastião, em vez de, sei lá, tentar fazer o processo para que eles realmente desistissem da fé pagã, ou voltassem para a fé pagã, ele dava cada vez mais palavras de conforto e de fé para que esses homens não desistissem de ser cristãos. Tanto que conta a história de que tinha nessa prisão uma mulher que ajudava fazendo a limpeza e ela era muda. E num desses dias, ouvindo uma das pregações de Sebastião, ela voltou a falar e ela se converteu automaticamente para o catolicismo, cristianismo, por causa desse momento onde ocorreu um milagre. E conta também que os pais desses gêmeos iam quase todo dia nessa cadeia tentar insistir para que os filhos voltassem a ser pagãos para que eles não fossem mortos. E eles presenciaram essa cena, eles viam aquela mulher lá, todo mundo sabia que ela era muda e ela realmente voltou a falar. E conta a história que eles ficaram tão emocionados vendo esse milagre na frente deles que eles também se converteram ao cristianismo. O problema é que essa história ela cresceu, essa história ela se espalhou e souberam que Sebastião, em vez de estar fazendo o seu trabalho, era cristão, estava defendendo o cristianismo e ainda estava defendendo pessoas que eram para estar sendo punidas pelo Estado. Conta-se então que, como punição, o imperador da época mandou que prendessem Sebastião a uma árvore, assim como essa imagem que eu estou mostrando representa, e que deu a ordem de que ele fosse morto a flechadas. Conta-se então que ele tomou várias flechadas, muitas e muitas e muitas, e que os outros centuriões largaram ele lá para morrer. Afinal, os caras conheciam ele, tinham uma consideração, sabia que ele era um cara bom, ficaram até tristes, mas obedeceram a ordem. E conta que a mãe de. Não lembro, eu acho que era outro santo da época, ou era alguém que tinha uma ligação com a igreja, eu esqueci o nome dela, desculpa, mas foi tentar pegar o corpo dele, de Sebastião, para fazer as honras funerárias corretas que os cristãos recebiam na época. E quando ela foi pegar o corpo de Sebastião, ela percebeu que ele, na verdade, ainda estava vivo. Que ele tinha, assim, tomado flechadas, mas que nenhuma das flechas tinha pego algum ponto vital. Então ele estava vivo ainda em pé, preso na árvore. Ela pegou ele, tirou ele da árvore, levou ele até uma cabana, cuidou dele, cuidou dos ferimentos, deixou ele vivo, são, cheio de saúde de novo. Só que Sebastião não desistiu de tentar mudar essa história. Ele, quando já estava curado, foi até o imperador da época, conversou com esse imperador e falou aqui, ó, eu estou vivo, eu sobrevivi a tudo que você mandou que fizessem comigo. Será que isso não é a maior prova de que a fé que eu sigo é a verdadeira? Será que não é hora de você se converter e seguir o caminho certo? Será que você não deveria então prestar atenção na minha religião e ver que ela não tem nada de mal, porque um ser mal não iria me poupar e me auxiliar de um degredo como esse? E se os deuses pagãos são os corretos, por que eles não garantiram a minha morte, já que eles estariam com raiva de mim por não estar fazendo minhas oferendas? Enfim, ele foi lá, pregou, 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 falou, 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 tentou comover o tal do imperador, não mudou em nada. Na verdade, deixou o imperador ainda mais irado pelas blasfêmias que aquele homem fez, porque, vamos entender o contexto da época, o imperador tinha tido várias vitórias e batalhas militares que ele considerava terem sido pelos seus deuses. Ele tinha ganho muito dinheiro e muito poder por causa desses deuses, então jamais ele aceitaria aquela blasfêmia ali ser dita sobre os deuses dele. Então ele foi lá e mandou que Sebastião fosse executado, só que dessa vez tivessem certeza da sua execução. E a partir disso,
Sebastião foi, depois de um tempo, se tornou um mártir da fé e de uma pessoa que estava capaz de morrer por aquilo que acreditava. Tanto que nessa imagem aí mostra ele com esse halo, que é o nome dado a esse sol ao redor da cabeça dele, que era a representação da luz divina ou de ter se tornado um santo, e a gente entende hoje em dia que é a representação do oitavo plexo, que é o plexo que estaria acima da cabeça, que a gente consegue quando se torna crístico. E, se vocês observarem, ele está com uma das mãos apontando para cima, dando a entender de que pouco importa todo o sofrimento que ele sofreu na Terra, porque ele sabe que a verdade é a verdade espiritual. E se vocês observarem, ele está meio preso, meio solto, dando a entender de novo de que a verdadeira liberdade é a liberdade espiritual. Corta-se para o tempo passou, São Sebastião se tornou muito cultuado, muito respeitado pela Igreja Católica, mas os tempos passaram e nós chegamos ao Brasil. Houve então todo o período de expansão marítima, nós viemos para cá, para Salvador, para o Brasil, enfim, e os negros eles tinham seus cultos, sua fé e a sua forma de vivenciar a religião. Então, eles começaram a fazer o sincretismo religioso. Poxa, como é que eu vou cultuar o meu Deus, o meu orixá, Oxóssi, sendo que os meus senhores de engenho e a igreja da época não me deixam cultuar eles? Opa, peraí, Oxóssi é um orixá que carrega um arco e uma flecha. Opa, Oxóssi é um orixá que é guerreiro, que é forte, que é combativo e que não tem medo de defender aquilo que ele acha correto. Opa, São Sebastião morreu de tomar flechada. Então, peraí. Se eu, para cultuar Oxóssi, faço gestos com a mão de que estou com uma flecha, se eu, para representar minha devoção ao Oxóssi, preciso de um arco, de uma flecha e de símbolos associados à natureza, por que eu não misturo a minha fé de Oxóssi com a fé de São Sebastião? Porque era uma festa católica que tecnicamente você teria permissão para andar com arcos e flechas nas mãos, que você teria permissão para fazer símbolos como de arco e flecha para, entre aspas, mostrar a fé que você tem em São Sebastião. Ele não morreu de flechada, ele não foi um mártir das flechas, o arco e flecha não foi o símbolo pelo qual tiraram a vida dele e a fé dele aumentou. Então, peraí, na festa de Oxóssi, ou na festa de São Sebastião, eu vou cultuar o meu Oxóssi através dele. Por isso que juntou-se, entre aspas, essas datas, porque era o único dia do ano onde você poderia fazer cultos, danças, oferendas, símbolos, como se você tivesse tacando flechas em pessoas e cultuar a natureza, comer animais caçados, sem que os católicos enchessem o saco pela sua visão de mundo. E como é a história de Oxóssi? Conta-se, resumindo muito, porque o tempo não vai deixar, que Oxóssi era filho, quer dizer, que Oxóssi era irmão de Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá que vai para a batalha e vai para a guerra. E contam que Oxóssi era o irmão caçula de Ogum. Essa é uma das muitas histórias. Cada terreiro, cada local vai contar diferente a história de Oxóssi, mas essa é uma das mais famosas. E quando Ogum percebeu que seu irmão Oxóssi estava crescendo aos poucos, começou a ensinar ele sobre as artes que ele era capaz. Ogum, por ser um grande guerreiro, ele sabia como batalhar e vencer qualquer batalha, inclusive a batalha contra a natureza, para conseguir caçar animais e para saber como se alimentar, como se esconder depois de uma batalha no meio das florestas. Então ele entendia muito da natureza, ele entendia muito das ervas, ele entendia muito de como funcionava a dinâmica de uma floresta e ele começou a ensinar o seu irmão Oxóssi porque ele via que Oxóssi gostava da natureza, gostava das plantas, gostava daqueles locais e que ele tinha um grande talento para caça, mas que ele não gostava muito de contato com seres humanos. Ele não gostava de ficar em grupos militares. Ele não gostava de guerrear lutas dos outros. Ele não gostava da ideia de ter que batalhar e matar alguém sem ter um sentido para aquilo. E a guerra é basicamente assim. Se o meu general me mandou fazer uma ordem, eu não tenho de fazer.
Oxóssi, ele gostava de entrar em brigas justas, honestas, corretas. Ele gostava de lutar apenas para defender a vida dele. Ele gostava de caçar apenas para o seu próprio alimento, sem abusar, sem machucar nenhum animal, sem perceber e entender que aquele animal é sagrado. Conta a história que Oxóssi foi aprendendo aos poucos com seu irmão Ogum sobre tudo isso e que ele se tornou o maior caçador de todos. Que Ogum preferia lutar utilizando espadas e objetos cortantes assim, mas que Oxóssi ele gostava de espreitar, de analisar, de observar e só na hora certa puxar o seu arco e com apenas uma flecha certeira ele matar o animal que ele estava caçando e depois, com muito respeito, fazer orações e agradecer aquele alimento e a fartura que a floresta estava dando a ele. Ele era o maior curandeiro, ele entendia de todas as ervas e sabia como curar as dores e os ferimentos de batalha. Tem uma das histórias que conta que Oxóssi ele foi treinado por muito tempo pelo seu irmão e que seu irmão de tempos em tempos sumia para ir para a guerra. Até que um dia Ogum sumiu durante mais tempo porque ele tinha sido preso pelos inimigos e que Oxóssi foi lá, libertou ele e salvou ele. E a história mais famosa é que uma aldeia lá africana um dia chegou um monstro alado enorme, muito poderoso, que todos os caçadores e guerreiros da época tentaram matar e nenhum conseguiu. E que depois de muito sofrimento, Oxóssi um dia chegou a essa aldeia e com uma flecha só ele atingiu o animal e o matou. E aí tem vários simbolismos sobre o animal, sobre que isso seria uma representação dos monstros da nossa mente, sobre o medo que a gente tem, sobre o quanto a gente precisa ser certeiro quando a gente quer resolver um problema e tudo mais. Eu tô correndo um tempo do tempo aí. Mas existem várias histórias, são muito bonitas as histórias de Oxóssi, principalmente em relação ao a sua reverência, admiração e a sua admiração pela natureza, de como ele se sente muito bem conectado com a natureza. Oxóssi é o arquétipo do guerreiro, é aquele cara que consegue entrar no meio das matas, sumir lá por semanas às vezes, ficar em completo estado de silêncio, completamente sozinho e se sente perfeitamente bem, feliz e alegre nesse estado. É aquela pessoa que sabe ser independente, sabe ter a vida dela. É aquela pessoa que gosta de estudar, de aprender, de ter um mundo próprio dela e de só sair desse mundo dela quando é necessário caçar e ser certeira. Então, é um orixá muito bonito. Sou clubista, para mim ele é o melhor, é o que eu mais gosto, é o que eu mais teria conexões. E ele é o guerreiro de uma flecha só. E eu gostei muito dessa representação porque ela mostra Oxóssi atirando para cima. E contam as lendas que o arquétipo do guerreiro é esse. Aquele que está sempre mirando algo maior e que está sempre querendo caçar algo ainda maior para que ele continue crescendo. Tanto que os mitos antigos dos centauros, que é o signo de Sagitário, entre aspas, geralmente é representado como um centauro atirando flechas para o alto. E a gente vê aqui que ele está apontando a flecha para o sol, que representa exatamente a iluminação, a evolução, o brilho do nosso espírito, e a bela frase: disparar em direção aos nossos sonhos. Bora lá! Então, como vocês sabem, desde a antiguidade muitas pessoas usam de ervas para poder fazer todo esse processo de cura. A gente vê aqui várias ervas secas, como faziam na época, para poder tirar a umidade de dentro da folha, para que assim não desse bolor. Tem vários livros antigos de bruxaria que ensinam técnicas para você secar as ervas de uma forma a você poder usar elas quando a estação não estiver produzindo ervas frescas. A gente vê aqui várias plantas mostrando a relação que essa mulher tem com esse cuidado. A gente vê ela fazendo um banho de cura com toda a sua energia sendo doada. Algo aqui como uma pedra filosofal, as águas e todo o processo aí. Eu já fiz uma palestra só explicando essa imagem, então, de novo, como o tempo está me apertando, vou logo para a parte prática. Qual foi a minha experiência com os caboclos e com os pretos velhos de lá do centro e de outros centros que eu fui em relação às ervas? O kardecismo raiz é totalmente contra banhos de ervas, contra utilizar qualquer coisa do tipo e
Tudo isso para o kardecismo raiz é considerado crendice. Por quê? No contexto histórico onde o kardecismo surgiu na França, já se tinham algumas religiões que utilizavam de ervas, de banhos, etc. Só que elas eram muito mal vistas na época porque eram associadas ao povo cigano, a pessoas que, entre aspas, eram vistas como enganadoras na época, ou pessoas que fingiam resultados e promessas com as ervas sem realmente elas terem capacidade para o que eles prometiam. E como o kardecismo tinha de ser muito cientificista, queria tentar ser uma religião extremamente racional, devido a todo o contexto científico da época, o fato de Kardec ser membro da faculdade, de ser um homem muito respeitado na sociedade espírita, o kardecismo se afastou de qualquer oportunidade de utilizar de ervas e de trabalhar esses outros tipos de espíritos, porque na época era muito mal visto. Mas, nas vezes que eu tive contato com guias, com caboclos incorporados, pretos velhos incorporados, eu, como sempre, saía perguntando à torto e à direita, quando eles incorporavam, sobre essas coisas de ervas e etc. E por que isso funcionava, se funcionava, qual era a lógica. Debatia, muitas das vezes, com eles, com respeito, obviamente, questionando sobre. E aí, depois de muito tempo, muita conversa, eles me explicaram o seguinte, que existe um termo que a gente geralmente usa que se chama simpatia. E o que seria simpatia? Vamos dizer que eu sou um cara que gosta muito de espiritismo kardecista. Então, se eu vou na rua e eu encontro outra pessoa que gosta de espiritismo kardecista, nós dois vamos ter uma simpatia do que conversar, porque nós gostamos do mesmo assunto. Segundo esse caboclo barra preto velho, que foram os dois que eu mais conversei sobre esse tema, na natureza existiam ervas que são simpáticas a determinadas sensações. Por exemplo, você já teve a oportunidade de comer, sei lá, um feijão, uma feijoada que tem folha de louro no meio? O gosto é marcante. Se fizessem uma feijoada e não botassem folha de louro, você perceberia ou sentiria que está faltando alguma coisa. Ou então, sei lá, você já comeu uma pizza com orégano e sem orégano? É totalmente diferente o sabor. Para quem gosta de cozinhar, sabe como colocar, sei lá, uma salsinha, uma cebolinha, como colocar um orégano, um manjericão, muda completamente o sabor de uma comida. Esses espíritos me explicaram o seguinte, que assim na terra como nos céus, como diz também a lei da correspondência, tudo que está dentro é como que está fora. Não tem planta que quando você chega num local, o cheiro é gostoso e dá vontade de você amassar a folha e ficar cheirando. Não tem local que, por ter uma determinada planta, fica todo perfumado por ela e você sente vontade de tocar, de saborear, de morder. Vocês já tiveram a oportunidade de morder uma folha de menta e sentir o mesmo gosto da bala? Vocês já tiveram a oportunidade de botar manjericão fresco numa pizza e comer? Tudo isso gera sensações e desejos na gente. E como tudo tem aura, assim como nós temos aura, as plantas também têm aura. Então vamos dizer que você tem, sei lá, um pé de menta, que tem um gosto doce, aveludado, que tem um gosto, sabe, que dá um frescor. Ela não te passa uma sensação? Então, a energia dela tem essa mesma sensação, esse mesmo frescor. Não tem gente que, se não botar coentro na comida, não come de jeito nenhum, porque diz que tá faltando gosto, assim como tem gente que não suporta coentro. Tem pessoas que sentem uma profunda atração por esse sabor do coentro. E a energia do coentro, ela é tão deliciosa quanto o do próprio. Então, segundo esses espíritos, eles me disseram o seguinte: vamos dizer que você, por exemplo, está muito desanimado, muito triste, que você está muito com pensamentos repetitivos, que você está ansioso, que você está, sabe, desanimado, triste, e sua aura está podre, exatamente por causa de todo esse sentimento ruim. Se tem uma erva na natureza que, por sua natureza, não tem oscilações de humor e que a vibração dela, assim como a do boldo, traz um frescor, uma leveza, uma paz e uma tranquilidade, você tem como utilizar, de certa forma, durante um certo tempo, a energia do boldo emprestada a você para que você fique melhor. Então, lembra da ideia de simpatia? Se o boldo tem uma energia boa, de frescor, de leveza e de tranquilidade,
eu posso pegar as folhas do boldo, misturar elas na água, já que a água é um grande magnetizador, tanto que a gente bebe água fluidificada por causa disso. E a gente pode pegar essa energia da folha do boldo, que veio para a água, e jogar ela no nosso corpo. Porque o nosso corpo, os nossos chakras vão absorver essa energia, e a energia falseada, entre aspas, pelo boldo, vai ser transpassada para a nossa aura, vai levar a energia negativa e ruim embora, e vai dar uma revigorada temporária para a gente conseguir ter um frescor mental. Então, um banho é isso. Dependendo do tipo de erva, ela vai ter uma propriedade diferente, ela vai ter uma finalidade, uma afinidade diferente. E essa erva ela vai dar uma limpeza e uma ajudada para você aprender a voltar a andar sozinho e para você conseguir dar uma limpada, para você limpar suas ideias e você conseguir se limpar de volta, já que sozinho você não está conseguindo. Então, quando um preto velho, quando um caboclo, quando qualquer entidade te passa um banho de folha, é porque ele está vendo que a sua energia está carregada. Ele sabe que essa erva que ele te passou tem a energia que vai te curar, que essa energia vai dar uma limpada temporária na sua aura. Dependendo do banho, demora, sei lá, 3, 4 dias na sua aura. E dependendo do quanto tempo você demorar para voltar a ter os pensamentos negativos. E esse frescor, essa acalmada na tua aura, vai ser o tempo para esses espíritos conseguirem trabalhar contigo. Então, o banho de boldo, por exemplo, esse daqui é o boldo do Chile, é um banho que geralmente é tomado dia de sexta-feira, pelo sincretismo da Umbanda, do Candomblé, porque esse banho seria um banho de Oxalá. E Oxalá rege a sexta-feira, é o dia do amor, é o dia da paz, é o dia que todo mundo usa branco. Então você pode pegar 10 folhas de boldo, misturar na água, amassar com a sua mão essas folhas na água gelada, não é para ferver, que banho não é sopa. Você vai amassar com a sua mão essa folha dentro da água. Você vai deixar algumas horas essas folhas dentro da água para a água tirar a essência da folha e você vai tomar esse banho. Você pode esquentar só um pouquinho se você for fresco e não quiser tomar gelado. Mas banho de verdade você não ferve. Porque, de novo, é banho, não é sopa. E porque quando você ferve, o calor da água ele faz evaporar a essência, os óleos essenciais e boa parte da erva. Afinal, quando você ferve um chá, você não sente o cheiro do chá no ambiente, aquilo ali é a essência da planta indo embora. Tem até livros de magia que citam a temperatura exata que você deve fazer um banho. Franz Bardon, por exemplo, tem livro que fala que tem que ser 4 graus Celsius. Outras pessoas dizem que é tantos graus Celsius. Que o chá não pode passar de 100 graus Celsius. Então, antigamente, levavam tão a sério que tinha o grau certo que você deveria, entre aspas, ferver o chá, se fosse fazer fervido. Mas o mais correto é você apertar a folha fresca dentro da água gelada, água normal, temperatura ambiente. Se você não tiver a folha fresca, use aquela de saquinho seca, mas de novo, bote sua mão na água, faça orações, misture, peça para que a energia daquela erva esteja ali presente, peça ajuda aos espíritos da natureza para que eles coloquem a energia da essência ali na água e tome o banho. Aí vai o maior debate de todos. Eu tomo banho da cabeça para baixo ou tomo banho do pescoço para baixo? Isso dá uma rinha absurda. Eu tenho a minha opinião, que como sempre é polêmica, porque eu sou polêmico. E tem a opinião do que explicam. Bora lá. A não ser que você tenha sido feito num santo, ou num terreiro, ou num candomblé, e tenham feito a sua cabeça com ervas específicas para um orixá específico, que é o que você segue. A menos que você tenha feito isto, você pode tomar à vontade qualquer banho de qualquer erva de cabeça para baixo. Mas se você é do candomblé, se você é feito, se você tem essa relação e você pertence à religião, você não pode tomar banhos da cabeça para baixo. Você tem que tomar banho do pescoço para baixo. Por quê? Porque quando se faz a cabeça no candomblé ou na umbanda, sua cabeça é associada a determinadas ervas e a determinadas energias de determinados orixás. E se você tomar o banho da cabeça para baixo, isso vai desfazer a sua cabeça feita ou pode interferir na energia da sua cabeça. Então, se você não fez nunca nenhum processo desse
No candomblé, pode tomar o banho à vontade de qualquer erva da cabeça para baixo. Mas se você foi feito no candomblé ou na umbanda com ervas específicas, você não pode. Só de eu ter dito isso aqui, provavelmente muitas pessoas me xingariam e brigariam comigo absurdamente. Mas o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, esse banho aqui em específico é o banho de boldo, até mesmo para quem é do candomblé e da umbanda, pode ser tomado da cabeça para baixo, porque ele é um banho de Oxalá e segundo o sincretismo dele, não tem problema tomar banhos da cabeça para baixo com ervas de Oxalá. Cada casa, cada terreiro vai ter uma regra diferente. Terceira coisa, que aqui eu deixo como cutucão para quem é da religião e fala essa regra aí de não botar da cabeça para baixo. Se eu tenho 7 chakras de energia, cada chakra tem energia e tem conexão com os outros. Se eu tomo um banho que cai pelo meu plexo laríngeo, meu plexo cardíaco, meu plexo solar, meu plexo básico e o genésico, que são os 6, será que a energia desse banho que eu tomei do pescoço para baixo não vai chegar logo no meu 7º chakra? Então, assim, sempre que eu ouvi essa regra, eu nunca entendi ela. Porque é a mesma coisa de você dizer, olha, eu vou tomar aqui um copo d'água, mas eu não quero que a água chegue na minha cabeça. Olha, eu vou tomar aqui uma vacina, mas a vacina não pode chegar na minha cabeça. Olha, eu vou tomar aqui, sei lá, um copo de suco, mas a energia desse suco não vai chegar na minha cabeça. Sendo que todos os chakras estão interligados e a energia se movimenta entre todos os chakras toda vez que você toma um banho energético. Então, assim, os mais velhos dizem, é o que a religião fala, se você é dela, siga. Mas eu pessoalmente tenho esse questionamento, tenho esse debate, e um dia eu ainda questionarei a um pai de santo que provavelmente irá me xingar por ter feito tal heresia. Mas, na minha cabecinha, não faz muito sentido tomar um banho só do pescoço para baixo e acreditar que a energia desse banho não vai afetar a minha cabeça só porque eu não joguei a água dele lá. Mas isso daí, para quem quiser debater comigo, peço para que assista as 3 palestras onde eu falo sobre o curso de passes e as 4 palestras onde eu falo sobre os tipos de mediunidade, que lá eu deixo bem claro do porquê eu tenho essa opinião aqui diferente. Banho de boldo, sexta-feira, tomar antes de dormir, com 10 folhas de boldo, maravilhoso, vai limpar sua mente aí, esse pensamento negativo, esse desânimo, esses mimimi que você fica repetindo na sua cabeça, parecendo uma matraca, banho de boldo. Se você estiver muito carregado e achando que macumba está sobre sua vida, que você tem obsessores e que energias maléficas estão te levando para um umbral, terça-feira, banho de Ora Pro Nobis. Por quê? Ora Pro Nobis, segundo alguns sincretismos, é uma erva de Exu, é uma erva de proteção e de limpezas pesadas. Por quê? O nome Ora Pro Nobis vem do latim orai por nós. A planta Ora Pro Nobis era uma planta utilizada ao redor de igrejas católicas como um símbolo de proteção. Porque se vocês observarem aqui, o galho da Ora Pro Nobis tem um ferrão, tem um espinho enorme. Então, se você tentasse entrar na igreja de noite para roubar alguma coisa, e tentasse passar por meio dos pés de Ora Pro Nobis, você sairia salpicado de tanto espinho que iria lhe cortar. Então, a erva Ora Pro Nobis era utilizada como uma erva de proteção para ambientes, como cerca viva. E, por sempre ter pés de Ora Pro Nobis ao redor de igrejas, essa planta ficou com esse nome, Ora Pro Nobis, orai por nós, como uma forma de representar uma proteção. E como é uma erva de proteção e uma erva que geralmente cresce bem e se desenvolve bem ao redor de locais sagrados, é um banho de ervas que tem muito poder de limpar energias muito profundas que estão grudadas em você. Misture as folhas, de preferência dia de segunda de noite, e tome o banho na terça de noite, que é o dia de Marte, o dia de Exu, o dia da guerra, o dia da batalha. Dependendo do sincretismo, vai ser dia diferente. Mas banho de Ora Pro Nobis aí, potente para limpar tudo. Se você quiser fazer a limpeza total, banho de Ora Pro Nobis na terça, banho de boldo na sexta. Agora eu vou aqui pelo forfã, não tem dia, não tem horário, só se você quiser se misturar aí você faz. Banho de limpeza profunda, para limpar sua aura e deixar sua aura o mais limpa possível.
O primeiro de todos, obviamente, é o banho de sal grosso, porque ele limpa tudo e neutraliza toda a sua aura, mas para limpeza e também uma certa proteção, banho de rosas brancas, por causa que o branco representa a pureza e a limpeza. Se você está procurando macho e quer um relacionamento, ou sei lá o que, rosa vermelha ou rosa amarela, é o que dizem aí que funciona. Boa sorte se quiser testar. Banho de alecrim é um banho ótimo de proteção, de limpeza e para afastar energias negativas. O alecrim tem propriedades antissépticas e antifúngicas, então é uma planta de proteção e de limpeza muito boa e que dá uma renovada na aura. Inclusive, se você estiver sofrendo de pesadelos, pingue gotinhas de óleo essencial de alecrim no seu travesseiro, que as suas noites serão muito melhores. Banho de prosperidade, canela. Use canela em pó, use aí na sua casa, tome um banho que vai deixar tudo doce. Sua vida vai ficar melhor, vai atrair umas amizades, umas piscadas no meio da rua, ui, ui, vai ser maravilhoso. Só não me invente de soprar canela na sua casa. Isso aí é maluquice de jovem místico. Na magia, soprar algo é o ato de afastar da sua vida este algo. Porque quando você está soprando, vamos dizer que você sopra uma sujeira na mesa, você está fazendo o quê? Rumando para longe. Na magia, rituais de banimento são feitos com sopro. Então, se você quer prosperidade na sua casa, soprar canela na sua casa, se soprar é um ato de jogar para longe, soprar canela vai atrair que prosperidade para sua vida. Você tem que simplesmente, se você quer prosperidade na sua casa, tomar um banho de canela ou, sei lá, jogar em pontos específicos ou então colocar um pedacinho de canela em pau na sua carteira, sei lá, mas soprar canela é uma aberração se você acha que você quer atrair dinheiro com isso, porque soprar é para afastar da sua vida. Outro banho de proteção e de limpeza muito poderoso, banho de cravo. Antigamente davam-se até chá de cravo para pessoas que estavam gripadas ou doentes ou com tuberculose, porque o cravo é antifúngico, antibactericida, ele acaba com dor de garganta, ele acaba com infecção de garganta. Tanto o cravo quanto a canela ótimos para isso, vocês podem aí tomar. De resto, eu ainda não sou um preto velho ou caboclo, então não posso passar outros banhos. Só dei uma geral aí do que é o mais conhecido pela galera, de como fazer, de como tratar e de como lidar. De resto, que para quem é de São Sebastião, que São Sebastião te abençoe profundamente, te guarde, te vele, te guie, te proteja hoje e sempre. E feliz dia de São Sebastião. Para quem é de Alquearu, feliz dia de Oxóssi, feliz momento, que não falte caça na sua vida, que não falte alimento em sua casa, que os caboclos te protejam profundamente e curem qualquer doença que exista em sua vida. E para quem é de espiritismo, que Kardec lhe guie, lhe abençoe e lhe guarde sempre. Muito boa noite a todos vocês, agradeço muito mais essa reunião. Agradeço ao meu irmão Pena Branca, ao meu irmão Tupã, ao meu irmão Pai Miguel das Almas e ao meu irmão Jiquiriçá por todo o seu carinho e, em principal, pela sua paciência com alguém difícil como eu. Gratidão, gratidão, boa noite e que o sucesso seja a única possibilidade.